Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Colecionar também é um ato de continuidade. Nós temos que dar continuidade àquilo que realmente vale a pena e, infelizmente, no mercado editorial, principalmente de quadrinhos e de mangá, a coisa anda muito escassa, com muito pouco material que realmente eu posso chancelar. Eu posso dizer assim, olha, pode comprar que você vai gostar. Um dos pouquíssimos materiais que eu considero realmente ainda muito bom é um consolidado, é o Evangelion. Evangelion, também conhecido como Neon Genesis Evangelion, tem esse título pomposo, mas todo mundo conhece apenas como Evangelion, que é, acima de tudo, um anime que ficou muito famoso lá no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente dos anos 2000 aqui no Brasil, quando foi exibido pelo canal por assinatura, canal a cabo, né, canal particular, o Locomotion. Eu assisti Evangelion pelo Locomotion. Hoje em dia você tem acesso a Evangelion por diversos streamings e continua sendo um anime extraordinário, porque acima de tudo eles nos deixam extremamente curiosos com que maluquice é aquela, gente. Que criatividade totalmente fora da caixinha. Evangelion não tem correspondente com praticamente nada que foi feito antes dele e mesmo depois dele. Tá? O que existe, talvez, são algumas cópias um pouco toscas, um pouco mal feitas, que se inspiram um pouco em Evangelion, mas muito pouco, porque até como inspiração, o Evangelion é difícil de lidar, porque é uma abordagem da vida humana, do espírito humano, dos defeitos e das qualidades do ser humano completamente esotéricas, completamente fora dos parâmetros, fora dos padrões estabelecidos, principalmente pela cultura ocidental. Né? Dentro da cultura ocidental, Evangelion é estranhíssimo, é esquisitíssimo, é muito diferente, né? Mas mesmo também na cultura oriental, Evangelion também não tem muitos paralelos. É muito difícil você encontrar, tá? É a coleção Neon Genesis Evangelion, edição de colecionador. É uma edição que a JBC nos está premiando. Agradeço imensamente a JBC pelo que tem feito com essa nova edição de Neon Genesis Evangelion Collector's Edition, porque nós somos muito chiques, né? É japonês, mas a gente bota um termo aí em inglês, Collector's Edition. Aqui eu mostro, logicamente, o número 1. Todas as edições aqui, eu tenho quase certeza, eu já exibi no nosso canal. A edição número 1, a edição número 2, a edição número 3, a edição número 4 e a edição número 5. Eu tenho quase certeza de que todas as edições já foram exibidas no nosso canal Coisa de Colecionador, tá? E, então, se por acaso você não encontrar algum deles, eu peço a você, coloque nos comentários que eu faço um vídeo gravando a que faltou, tá? Mas eu acredito que desde que a coleção começou a sair, que deve ter no máximo 2 anos, eu já exibi todos eles aqui para vocês. Tá? Bom, vamos então à edição número 6, Neon Genesis Evangelion Collector's Edition, número 6, tá? Com aqui o Kaworu, acho que é Kaworu o nome dele. Esses nomes em japonês são brabos, né? Mas vamos lá. O que importa é que Evangelion continua sendo o esquisito mais amado do mangá que existe, tá, gente? O restante, acho que de todos os mangás, dos poucos mangás que eu gosto muito, que é o caso, por exemplo, do Cowboy Bebop, um pouco também do Ghost in the Shell, ou do Akira, o mais estranho, o mais diferente é o Evangelion, tá? Muito bom.
A edição da Collector's Edition da JBC é uma edição muito caprichada, muito bacana mesmo. Superior a isso, só se eles lançassem capa dura. Não há possibilidade de fazer uma edição mais bacana por um preço que eu considero bem razoável. Está na faixa aí dos 60, 70 reais, tá? Eu comprei em promoção, com pré-venda, e consegui um descontinho caprichoso, mas tive que esperar um pouco mais de tempo do que quem vai a uma banca, a uma loja de quadrinhos especializada e compra, tá? Então, faz parte da brincadeira, mas o preço ficou aí uns quase 20 reais mais barato. Comprei na Amazon em pré-venda. Muito bem. Evangelion Collector's número 6. Aquele esqueminha que você já conhece, né? De mangá, que a leitura é ao contrário, todo mundo já sabe isso. E o que eu gosto bastante do Evangelion é que ele vem com esse acabamento dessa orelhinha aqui, que eu sempre critico. Apesar de eu ser um fã das publicações da Panini, eu sempre critico a falta dessa orelhinha, porque ela dá um acabamento mais bonito à edição e torna mais agradável a leitura, sem aquela aresta dura, irritante que fica aqui. Então fica muito mais agradável, uma orelhinha assim é muito legal. Além disso, a qualidade do papel é muito boa, é um papel com uma boa gramatura de qualidade, tá? Vem com um brindezinho bem legal, todas as 6 edições até agora vieram com esse brindezinho, esse marcador de página, que eu acho muito legal para você ler uma edição que tem um determinado número de páginas aqui, né? Acho que deve ter umas 300 páginas, 400 páginas, eu não sei quantas páginas tem, mas tem um bocado de páginas. As páginas, infelizmente, não são numeradas, mas, enfim, tá tudo certo. Bom, então nós temos aqui aquele esquema tradicional, né, de algumas páginas coloridas, mas o mangá é basicamente em preto e branco, mantendo a originalidade da obra. Isso é muito importante. Vamos, então, aqui nesse novo compacto, que é o volume 6, mas, na verdade, no conteúdo começa no volume 1, chamado de Gravado na Mão, tá? Muito legal, algumas páginas coloridas decorativas e depois, então, aqui o índice, o resumo do que você vai encontrar na edição. Do stage, né? Eles usam o termo stage, né? Muito técnico, muito tecnológico. Stage do 71 até o 83, tá? Que é chamado, tem um subtítulo de programa. É uma fase já bem diferente do que vinha sendo conduzido nos 5 primeiros volumes. Nos 5 primeiros volumes, a saga do Evangelion combate os famosos anjos. É um combate dessa empresa, né, da NERV combatendo um inimigo estranho, um inimigo extraterrestre que está tentando invadir o planeta Terra e provocar um grande desastre, né, uma grande hecatombe no mundo, tá? Aqui a história dos anjos se encerra e começa uma nova fase do Evangelion, tá? Quando eles começam a discutir um pouco mais a humanidade. A edição é em preto e branco, como é tradicional nos mangás, com aquele traço muito típico japonês, né? Essa caricatura típica do mangá e do anime, com esses olhos, esse nariz, essas bocas, essas expressões fisionômicas exageradas, mas que contam uma história que nos deixa o tempo todo ligados, muito curiosos. O que vai acontecer? É uma história que não nos permite deduzir nada dentro dos nossos padrões, eu diria até ocidentais. Nós não pensamos como os orientais e não pensamos muito menos quanto essas cabeças que imaginaram aqui o Evangelion. É muita doideira, assim, no bom sentido, tá? Doideira no bom sentido.
de uma galera que imaginou isso aqui lá no finalzinho dos anos 90. Quer dizer, já vai chegar aí a uns 30 anos, uns 20 e poucos anos já tem, tá? É realmente um anime ou um mangá que não tem similar. Ou você experimenta Evangelion, ou você dificilmente vai entender o que eu estou falando, tá? Uma entidade política, científica, que combate entidades extraterrestres que têm uma associação muito poderosa com a religião, de certa forma. Ele faz um paralelo, uma ironia, de certa forma, com nomenclaturas e com detalhes e com citações muito ligados principalmente à religião católica, à religião cristã. Então ele faz um certo paralelo com isso, sem fazer em nenhum momento, eu não percebo, pelo menos, nenhuma ofensa, nenhuma agressão, de forma nenhuma. É meramente um exercício de ficção, pura ficção, usando elementos que são muito típicos da cultura da religião, principalmente cristã, principalmente católica, né? Mas sem nenhum compromisso religioso, sem nenhum compromisso, sem nenhuma obrigação religiosa. A história é bem interessante, é bem dinâmica, tem muita ação, tem até algum humor, um pouquinho de humor e muita discussão da sensibilidade humana, até às vezes num ponto exagerado. Eu confesso que o protagonista da história do Evangelion, esse menino que está aqui, o Shinji Ikari. Shinji Ikari é um personagem detestável. Ele é um saco, ele é um covarde, ele é um cara que não sabe o que quer o tempo todo e que chega a atrapalhar a vida dele mesmo e de todos que o cercam, com tamanho grau de covardia. O Shinji Ikari é extremamente covarde, incapaz de reverter qualquer situação que se apresente. Sempre que ele é desafiado, ele se acomoda, chora, reclama da vida, diz que a vida dele é uma desgraça e que como a vida dele é uma desgraça, então ele quer que todo mundo se dane. O único problema, a única preocupação do menino aqui, do Shinji Ikari, é ele mesmo. É o drama que ele sofreu, é o trauma que ele tem. É muito chato esse personagem principal. Porém, a narrativa, a história, os outros personagens que aparecem por aqui são suficientes para fazer com que você esqueça essa chatice que é o Shinji Ikari e curta muito a história do Evangelion como um todo. Deixa o menino chorão, lamuriento de lado e curta a história como um todo, as reviravoltas, as surpresas, o inesperado que está depois de cada página aqui. Cada página que você vira tem uma solução inesperada para os nossos padrões, principalmente os nossos padrões ocidentais. Mas eu diria que para todos os padrões. As soluções propostas pela narrativa, pela história, são absolutamente surpreendentes ainda hoje. 20 e tantos anos depois, a Evangelion continua sendo uma surpresa a cada página. Só que dessa vez, numa edição muito mais bonita, com um papel de muito melhor qualidade, uma impressão bem bacana, uma edição muito bem acabada, muito bem colada, que vale a pena você ter na sua coleção, tá? Infelizmente, muita coisa que é publicada em mangá não é feita para durar. Infelizmente, eu ainda tenho uma expectativa muito grande que, por exemplo, o Cowboy Bebop
venha a ser lançado neste nível de qualidade aqui. Mas nada é garantido, nada é uma certeza de que nós vamos ter. Mas o que nós temos que aproveitar. Eu garanto para vocês, vale muito a pena, se você ainda não leu, ou se você já leu e tem vontade de ter uma edição bacana, Neon Genesis Evangelion Collector's Edition. Aqui já o volume 6, mas no nosso canal você vai encontrar um passeiozinho em todas as outras edições. Se não encontrar, coloca nos comentários aí que eu vou procurar e te indico. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Deixa o seu gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e comente o que você achar que é pertinente. Eu adoro aprender com vocês. Até a próxima.